Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, podendo falar a respeito da doutrina espírita, né? Eu trouxe aqui essa figura que todos conhecem, né? Allan Kardec, o nosso codificador. Ele, com a sua tarefa missionária de trazer a nós aqui a mensagem dos Espíritos. A codificação não é de Kardec, a codificação é dos Espíritos. Kardec somente foi o veículo pelo qual essa codificação se fez presente na nossa terra. E nós, espíritas, temos a obrigação de saber, de conhecer a codificação espírita. Kardec, em 1857, lançou o livro dos Espíritos, a filosofia da nossa doutrina. Até então, observava-se no mundo fenômenos inexplicáveis. Kardec, então, começou com sua tarefa de buscar conhecer melhor esses fenômenos. Então, por meio dos Espíritos e por meio de sua paciente organização e disciplina, ele trouxe então, por meio de perguntas e respostas, tudo o que se entendia a respeito da necessidade de conhecimento do mundo espiritual e suas relações com o plano material. Após então o livro dos Espíritos, em 1857, surgiram então muitas sociedades e muitos, vamos dizer assim, núcleos aos quais trabalhava-se com a mediunidade, principalmente a mediunidade de efeitos físicos, aquela que chamava atenção. Médiuns eram tidos como, vamos dizer assim, artistas que provocavam então aqueles fenômenos maravilhosos, e aquilo começou a virar uma certa indisciplina em termos de processos e procedimentos, que chegou a assustar Kardec. Então, intuído, ele lança em 1861 o livro dos médiuns. Livro, então, o livro dos médiuns, não é? Conhecido por nós, que seria então seria para nós então um roteiro seguro para médiuns e doutrinadores, evocadores, fazerem sua tarefa prática do Espiritismo. Então, neste livro, Kardec, não é, mostra e nos coloca frente a frente a teoria, o ensino teórico de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática da mediunidade. Assim, então, esse livro seria o roteiro seguro para todos nós que apresentamos essa aptidão, apresentamos esse talento à mediunidade. E a pergunta que se faz: como vai a sua mediunidade? Né? Nós que temos esse roteiro seguro para o nosso trabalho, para a nossa aptidão, fazemos o que com ela? Sabemos e conhecemos o livro dos médiuns? Olha, eu vou conversar para vocês. Eu trabalho com curso de mediunidade já faz quase 15, 16 anos, mais um pouco, 20 anos talvez. Raros são aqueles que já leram o livro dos médiuns. Raros são aqueles que conhecem. Médiuns, trabalhadores de casas espíritas, nunca abriram o livro dos médiuns. É de assustar, né? Se Kardec trouxe um roteiro seguro para aqueles médiuns e diretores de trabalho, por que não usarmos esse roteiro? É uma pergunta que se faz. Vamos então conhecer melhor como vai a nossa mediunidade. O que é a mediunidade? Podemos defini-la como uma faculdade que tem um indivíduo de servir de intermediário em dois planos,
o plano físico e o plano espiritual. Uma definição simples é uma faculdade. Mediunidade é um fenômeno. Mediunidade é um fenômeno. Mas um fenômeno pode ser identificado em várias maneiras. Vamos ver como se pode identificar um fenômeno. Um fenômeno normal. O que é um fenômeno normal? Um fenômeno normal que seria? Chover em Macaé? É um fenômeno normal? É facilmente explicável pela ciência. Chuva, né? É um fenômeno normal, tranquilo, né? Mas esse fenômeno pode ser normal, ele pode ser comum, chover em Macaé, ou incomum. Um fenômeno incomum, por exemplo, que também pode ser explicado pela ciência. Um pé de vento derruba telha em Macaé, por exemplo. Já aconteceu? Já, né? Mas não é tão comum assim, né? Ele é incomum. É um fenômeno. O que é um fenômeno anormal? Anormal. É? Um fenômeno raro. Nevar em Macaé. É anormal e é raro. Mas a ciência explica, né? Claro que o sul do país vai estar todo congelado, já está uma lasca no sul do país, mas pode nevar em Macaé se isso acontecer. Né? E o que é um fenômeno paranormal? Paranormal. Para esse prefixo quer dizer além de. Além de normal. O que é um fenômeno paranormal? São fenômenos que a ciência não conhece, não podem explicar. Né? As leis que o regem são desconhecidas pela ciência. Por isso, então, nós temos a parapsicologia. Né? A parapsicologia, ela trata do processo, então, de conhecimento desses fenômenos que nós, como mentes, não conseguimos trazer à ciência, à luz da ciência, mas podemos trazer à luz do Espírito. Só que a parapsicologia, infelizmente, eles ainda não têm esse conhecimento, ou não querem saber do processo do espírito. Eles fazem somente a lei do nível de matéria. Né? Então, fenômeno paranormal, o que pode ser? Telepatia, né? Telepatia é fenômeno paranormal. Ou, por exemplo, a pirogenia, né? Quando as coisas pegam fogo sem ninguém estar por perto. É um fenômeno paranormal, que a ciência não explica, mas que nós, né, poderíamos explicar pela doutrina espírita. Isso é, fenômenos paranormais ou fenômenos mediúnicos seriam a mesma coisa? Sim, se nós explicarmos os fenômenos paranormais a nível de mediunidade. Okay? Pois bem, então. Fenômenos mediúnicos podem ser anímicos. Assim classificamos os fenômenos mediúnicos como anímicos quando a participação do espírito do médium no fenômeno é mais atuante. Fenômenos anímicos ou mediúnicos ou espirituais, em que o agente do fenômeno é o espírito desencarnado. Esse então é um fenômeno espiritual. Um fenômeno anímico pode ser classificado como objetivo. Todo mundo vê, né? Telecinese. Os objetos se levantam, caminham por aqui, né? Telecinese. Todo mundo está vendo o objeto voar. Ou subjetivo. Telepatia. Né? A transcomunicação espiritual. São subjetivos. A clarividência. Isso é a visão à distância. É também um fenômeno mediúnico, anímico, subjetivo. Mas esses fenômenos são regidos por leis claras. Quais são as leis apresentadas pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns? Então nós, na doutrina espírita, podemos explicar esses fenômenos. Temos a clareza do processo porque eles estão baseados na nossa linha doutrinária. Normas seguras, regras as quais podemos seguir e trazer com confiança. Por que confiança? Foi Kardec que escreveu? Não, foram os espíritos que trouxeram por meio dos médiuns para Kardec. E nós sabemos da qualidade das informações pelas quais Kardec se baseou no processo da codificação.
Sempre comparava comunicações de 2, 3 médiuns para ver se estava batendo, se estavam confirmando. Ele trazia à tona, trazia à luz, trazia como correto. Então nós temos confiança no doutrina espírita, porque ela traz para nós então a base que nós precisamos para o nosso processo do fenômeno mediúnico. Vamos em frente. Todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Então está aqui explicado o porquê, não é? Porque os sensitivos são aqueles aos quais a mediunidade no processo se faz anímico. E o médium, no caso, são aqueles espirituais. Vamos ver a diferença logo em frente. Ok, aqui está então a definição de médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se torna bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aqui o sensitivo aqui. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 1, 5, 9. Dos médiuns. Né? Então, nesse capítulo, Kardec trabalha com os médiuns e as suas classificações. Muito bem. Vamos ficar em cima agora. Vamos analisar um pouquinho essa definição de médium. É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Sentir. Podemos sentir no físico a dor, né? O beliscão, o pontapé, né? Sentimos no físico, dói. Mas também sentimos no emocional, né? Aquele amor, então aquela raiva, ou então desconforto em relação às pessoas, a nós mesmos. É um sentimento, não é verdade? E grau? Grau quer dizer intensidade. Então esse grau quer dizer pode ser muito alto ou um grau mais baixo, mas é um grau, certo? É tipo um volume. E a influência? Influenciar quer dizer, esse sufixo quer dizer de mudar a direção de uma fluência. Fluir. Fluir é quando flui, não é? E influir é mudar a direção de alguma coisa. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Vamos ver a questão da influência em primeiro lugar. Na questão 459 do livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quem sente influência é médium? Não é só. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, de alguma forma. Paulo de Tarso falou para nós, né? Uma nuvem de testemunhas vos acompanha. Então, na realidade, né, todos nós somos influenciados. Os espíritos, se influenciarem e mudar de direção, mudam a direção das nossas atitudes e dos nossos pensamentos quando nós damos essa oportunidade para eles assim fazerem. E como nós não estamos normalmente todos muito atentos normalmente, eles fazem isso a toda hora, a todo momento. Mas nem por isso somos médios, não é verdade? Então vamos voltar ali à definição.
todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Nesse sentir, Kardec quer colocar não um sentimento emocional, né? Um sentimento subjetivo, mas um sentimento físico, porque assim diferencia um grau qualquer de intensidade no sentir físico, não só emocional. Então, na realidade, aqueles que são médiuns sentem no físico. E diz mais ainda: raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos. Raras pessoas que não possuem. Se raras pessoas não possuem, tem gente que não é médium, né? Kardec não era médium, se dizer isso. Até perguntou o mentor dele: mas Ricardo, por que eu não sou médium? Ele disse para você por trazer a doutrina de uma forma mais pura, sem nenhuma interferência. Então tem alguns que não são médios. Alguns têm raros rudimentos e alguns têm a sua mediunidade. Mas vem cá, vamos continuar aqui nessa definição. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, todos são médiuns, mas é somente médium aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Isto é todo mundo que vê ou percebe esse temperamento dessas pessoas, não é? Uma esquisitice diferente, né? Estranho, exótico, né? O médium não é normal, isso é, ele é um paranormal. Sempre tem alguma coisa que ele demonstra irritabilidade, desconforto, desconfiança. Geralmente os médiuns são assim, mais sensíveis do que os demais. Então esses são os médiuns. Então, ele lá no capítulo 18, no dia 21, em que ele trata dos perigos da mediunidade, Kardec coloca o seguinte: a mediunidade ostensiva pode apresentar sintomas de características especiais, às vezes confundidas com síndromes de algumas psicopatologias, o que seriam normais em decorrência da assistência espiritual de que são objeto. O capítulo 18, ele trata então de um processo claro, dizendo para nós: mediunidade não é doença. As pessoas são doentes. O fenômeno, a faculdade, não faz ninguém doente. Pelo contrário, nos auxilia a fugir da doença, a colocar essa doença em outro nível. Por que eu falo que as pessoas têm um certo, alguma psicopatologia? Porque nós, como falei antes, somos influenciados pelos espíritos de todas as maneiras. E quando nós abrimos brechas para isso, nós estamos sempre em contato com eles. E eles nos dirigem. Usando o quê? Da nossa sensibilidade ou da nossa mediunidade. Então, como é que em alguns casos específicos, não é? A gente pode dizer que a pessoa está no processo ou é médium. Impossível identificar quem é médium. Agora, as pessoas trazem problemas. E esses problemas, às vezes, podem refletir uma questão mediúnica, né? Uma influenciação que está a nível de um processo até, vamos dizer, obsessivo. Então, os distúrbios são vários que podem ocorrer. Psicopatologias, não é? Personalidades exacerbadas, não é? Deprimidas, depressão, transtornos, inquietação, podem ser causados por um processo mais sensível da pessoa, isto é, mais ligado ao seu processo mediúnico, como médiuns que são. Podemos falar também de um tipo de mediunidade que nós observamos muito nesses tempos, chama-se a mediunidade de prova. O que é a mediunidade de prova? Já ouvimos falar sobre isso, né? Mediunidade de prova. São resgates afetivos, criaturas que reencarnam neste planeta em situações muito difíceis. Aqueles que foram realmente pessoas perversas, pessoas que tiveram comportamentos doentios em outros tempos, que reencarnam nesse processo
de mediunidade por causa realmente, ou por proceder de uma forma difícil e tentar, nessa encarnação, melhorar, fazer mudanças. São criaturas, então, que apresentam dificuldades muito sérias no processo, tanto psicológico quanto físico. Pessoas que não explicam dores, por exemplo, que sentem corpo todo, pessoas que não médicos não podem resolver processos, às vezes, que são claros de dores que eles sentem, não conseguem nem se caminhar direito, mas não se encontra nada nele, né? Processos de ansiedades, fobias, perturbações emocionais, todas elas relacionadas a um processo realmente reencarnatório difícil. Não digo que todos são assim, mas que ocorrem, que pode se ver. Então, o exercício da mediunidade deve ser moderado nesse processo. E todos nós que buscamos o equilíbrio, podemos ter na mediunidade um recurso para trazer à tona ou melhorar nosso processo psíquico e físico, com o nosso equilíbrio. A doutrina nos dá o processo do equilíbrio, nos mostra o caminho para o equilíbrio. Aonde? No Evangelho. Né? O terceiro livro da codificação, 1864, quando Kardec, então, publicou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, então, Kardec fecha um ciclo. Nós temos os Espíritos com sua mensagem de toda a codificação filosófica, nós temos toda a codificação do processo científico, que é o livro dos médiuns, e temos agora o quê? Nós temos agora o nosso refrigério, que é o Evangelho de Jesus. Que eles colocam então os termos em termos claros, onde nós podemos encontrar todo o processo de calma e equilíbrio, que em Jesus nós encontramos isso. Vamos prosseguir então com o livro dos médiuns. Kardec pergunta ao Espírito São Luís, no capítulo 17 da formação dos médiuns, item 220, a questão 12. Com que fim a providência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Para a resposta de Luís, ou São Luís, se preferirem, né? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos Espíritos, como os homens. Então, gente, mediunidade é uma missão. É uma missão. Então, nós encarnamos com um processo de mediunidade ostensiva que a misericórdia divina nos presenteia, não é? É uma oportunidade de evolução e redenção. Quando nós encarnamos como médiuns, nós somos preparados para isso no mundo espiritual. Muito preparados. É uma missão, a mediunidade é uma missão. Por quê? A resposta ali, ó. São intérpretes dos Espíritos como os homens. Então, esses médiuns são aqueles que vão trazer aos homens não só as notícias do plano espiritual, como todo gosta de ouvir, não é? As fofoquinhas que tem por lá, né? Fulano está bem, fulano está mal, papapá. Não. Nos trazem o conforto, o consolo que nós precisamos para prosseguir com nossas tarefas. Nos trazem a certeza do processo espiritual continua, que somos seres espirituais progredindo e evoluindo. Assim, então, os médiuns têm essa finalidade. Trazer energias para que as pessoas possam prosseguir com suas tarefas, energia de cura, a energia que traz, a mediunidade que traz também as mensagens, traz também o processo do conforto e consolo por meio das mensagens. As cartas de Chico, né? Quem não leu as cartas de Chico, né? Quantas mães ele consolou por meio de suas cartas? Quantas pessoas saíram felizes do processo, saíram processos depressivos horríveis com as mensagens recebidas no plano espiritual. Trabalho maravilhoso Chico fazia, né? Psicografado durante horas e horas, 12, 24 horas, sentado psicografando, para aliviar e consolar as criaturas. Essa, então, é o recurso de ascensão espiritual que o plano maior que Deus nos permite. Porque mediunidade, pessoal, é força neutra. Mediunidade é força neutra. Isso é, tu pode usar como você quiser. Você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Por isso que mediunidade, quando se fala a nível de espiritismo, é segura. Por quê? É baseada na lei. E qual é a lei? Livro dos Médiuns. É baseada em lei.
do Livro dos Espíritos, é baseada na base maior que nós temos, Evangelho de Jesus. Por isso, então, nós precisamos ter sempre a coerência de dizer que a mediunidade orientada pelo Espiritismo, ela tem todo para dar certo, só quem não quiser, né? Quem não quiser estudar, quem não quiser entender, quem não quiser buscar, trabalhar, se comprometer, se responsabilizar. Do outro lado, só pode dar certo, só pode haver equilíbrio. As tal das psicopatologias não vão acontecer nunca, porque seguros estamos no caminho aonde nos mostra que a mediunidade é para trabalhar para o bem e trazer o bem como missão, intérprete dos Espíritos. Então, a mediunidade, cita em nome do Espiritismo cristão, né, é sempre um instrumento de edificação. E nós, então, estamos aqui, como médiuns, para consolar os aflitos, para curar enfermos, curar sim. O passe é uma forma de cura. E esclarecer aqueles que precisam. Vamos então em frente. Aqui fala do livro dos médiuns, capítulo 17, também na formação dos médiuns. Ele diz o seguinte: infelizmente não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar ainda de que forma aproximada que alguém possua essa faculdade, a mediunidade. Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios nada tendem a falar. Então, como eu falei, aquelas psicopatologias que eu falei no início são só alguns sintomas que foram observados em alguns médicos. Mas, na realidade, não é, na realidade, um diagnóstico. Se é médico, não é médico. Porque a perturbação psicopatológica pode ser somente uma questão obsessiva. E logo depois, tirado o processo obsessivo, a pessoa volta ao normal. Só existe um meio de comprovar a existência. Qual seria ele? É experimentar. Então, a experiência seria qual? Qual seria a experiência? Desenvolvimento, fala assim, desenvolvimento mediúnico, não é? Seria então aquele objetivo do desenvolvimento seria indicar, na realidade, proporcionar à pessoa a oportunidade de demonstrar a sua faculdade mediúnica. É o meio de experimentar, então, no processo de desenvolver aquilo que já se tem. Porque não se pode trabalhar com o médium, saber se é médium, se não experimentarmos. Por isso as casas espíritas têm, normalmente, cursos de desenvolvimento de mediunidade, de educação de mediunidade, justamente para as pessoas perceberem, pelo estudo, pelo trabalho, pelo comprometimento, se são ou não são médiuns. Geralmente quem tem mediunidade ostensiva, logo se apresenta, mas também pode se desenvolver com o tempo, com o trabalho, com o comprometimento na sua questão do espiritismo, no processo de conhecer cada vez mais, não é? Então nós vamos então aqui na questão, continuando aqui, nós temos no sentido espírita, desenvolver a mediunidade é aprimorar nossa capacidade de relacionamento com os espíritos. É a nossa educação psíquica. Então, desenvolver a mediunidade é fazer alguns exercícios próprios, não é? Que nós temos em relação à mediunidade. Isso é, para nós termos maturidade no processo mediúnico, precisamos experimentar constantemente. Né? Como é que a gente experimenta? Ué, existem exercícios para isso. Né? Comprovadamente, todas as casas espíritas podem fazer isso. Como é que são os exercícios? Deixar com que a pessoa experimente essa questão, experimente essa mediunidade. Então, para que o médico possa desenvolver com segurança, né, é sempre aconselhar uma boa orientação. As casas espíritas têm condições de fazer isso. O próprio livro dos médiuns seria. Existem outros livros que dão suporte ao livro dos médiuns também, que nós podemos acessar e ter como segurança. O desenvolvimento mediúnico é disciplina, mas, sobretudo, é amor, em forma de atitudes direcionadas para o bem. Isto é, quando nós desenvolvemos a mediunidade,
nós proporcionamos a nós mesmos uma transformação. Transformação do Evangelho. Porque nós que queremos ser médios, precisamos direcionar o nosso pensamento. Não vimos que somos influenciados constantemente pelos Espíritos? Para sermos influenciados pelos bons Espíritos, precisamos fazer o quê? Ter bons pensamentos, boas atitudes, bom comportamento. Assim, então, nós estaremos realmente, não é, proporcionando a nós uma transformação interior. E outra, a vontade firme de pertencer a um quadro de médios. Como é que pode pertencer a um quadro de médios? Pela perseverança, pelo comprometimento nosso com o trabalho. Trabalhar na mediunidade é, vamos dizer assim, uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, gente, olha só, nós temos nosso trabalho, nós ganhamos dinheiro com o nosso trabalho, nossa sobrevivência depende do nosso trabalho. E a mediunidade? Depende da nossa sobrevivência? A nossa sobrevivência depende da mediunidade? O que vocês acham? Se nós ficarmos doentes, podemos trabalhar no físico? Se nós ficarmos com problemas mentais, podemos trabalhar no físico? Ficarmos doentes, podemos trabalhar? Não. Então não sabemos se amanhã a nossa mediunidade nos trará desequilíbrios, se nós não trouxermos a luz do processo da transformação interior. Podemos não trabalhar em casa espírita nenhuma, mas nós temos que fazer a transformação interior. E a transformação, a nossa reforma íntima, como nós dizemos, está a nível do Evangelho. Então, quando nós queremos realmente dizer eu estou bem comigo mesmo, eu tenho que estar bem realmente à luz de alguma coisa, não é? À luz de algum processo, um processo moral, porque nós, como cristãos, sabemos que estamos bem conosco mesmo como estamos dentro do processo do Cristo, dentro do Evangelho de Jesus. Bom, então o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Essa mensagem é de Emmanuel. Então, fechando tudo que nós falamos sobre agora, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Não sou eu dizendo não, né? É Emmanuel que está dizendo isso aí. Por quê? Ele então fala da transformação. Se nós queremos realmente progredir de alguma forma, temos que nos transformar. E não basta nós conhecermos toda a lei, não basta conhecermos os livros de cor e salteado, é preciso que nós coloquemos para dentro, introjetar essa mensagem, isso é, exemplificar aquilo que nós conhecemos. Não adianta nós lermos o Evangelho, sabemos decorar aquelas palavras todas, falar de cor aquilo tudo, ou falar dos Espíritos de cor, todas, não adianta nada se nós não começarmos a praticar aquilo que nós conhecemos. E é isso que Emmanuel quer dizer. Estudar muito, observar intensamente em todos os instantes pela própria iluminação. Isso é, nos iluminarmos no que nós estamos sabendo, no que nós conhecemos, no que nós estudamos. Bom, e o que é educação mediúnica? Vemos que o desenvolvimento mediúnico, que é educação mediúnica. O objetivo é disciplinar o exercício, afastando o médium da prática dos vícios e dos maus hábitos. Então, uma coisa é desenvolver, isso é experimentar a nossa faculdade mediúnica. E a outra, então, é educar. Para nós podermos ser médiuns, não é só ensino espírita, não. Nós somos médiuns o tempo todo, né? Aí fora, no trabalho, na rua. Se não tivermos comportamentos viciosos,
Adianta alguma coisa resolver a mediunidade? Ou poder querer se iluminar, se é um comportamento vicioso? Ou temos uma moral relativa, né? Se isso existir de alguma forma? Não. Na realidade, a educação mediúnica é para isso então. É para colocar o médium no processo, o comprometimento e responsabilidade do seu trabalho. Ser um serviço para a humanidade. Ok. Então, só para fechar aqui, né? O desenvolvimento diz respeito à formação específica do médium, a preparação para o exercício da mediunidade de modo seguro e satisfatório. Já a educação tem por objeto disciplinar o uso da faculdade de modo a evitar os seus espolhos, o seu mau uso. Livro dos Médiuns, capítulo 17 da formação dos médiuns. Aí tem uma frasezinha bonitinha que eu gosto de botar cita aqui. O médium deseducado se torna joguete dos espíritos infelizes. Nós médiums temos o quê? A capacidade de sentir os espíritos, não é? Não é só que a influência que todos sentem, nós sentimos os espíritos. E se nós não tivermos dentro do processo seguro de desenvolvimento de nossa faculdade mediúnica, nós vamos cair na mão de quem? Daqueles espíritos que querem fazer brincadeiras, sorveteiros, daqueles que querem trazer para nós os confortos. Caímos naquelas psicopatologias. Bom, e aqueles candidatos, né, que nós dizemos que desenvolvemos a mediunidade no centro espírita, mas alguns chegam, fazem o curso, trabalham no centro, mas infelizmente não tem, né? Quer dizer, vamos ler aqui a frase. Candidatos ao exercício da mediunidade sem que jamais tenham experimentado sensações que demonstrem serem portadores ostensivos de mediunidade. Devem ser encaminhados os estudos e reuniões doutrinárias ao trabalho assistencial para que assumam uma gradativa disciplina. Isto é, aqueles têm a boa vontade. Bom, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu quero fazer alguma coisa, quero trabalhar por mim e pelo outro. Eu quero demonstrar que também tenho capacidade de crescer nesse processo. Não é só porque eu não sou médium ostensivo, eu não posso também sentir os espíritos, porque nós somos sensitivos e com isso podemos ajudar mais, consolar mais, auxiliar mais, estar presente nesse processo. E eu conheço muitos colegas e companheiros de centro espírita que após curso não demonstraram nenhum processo do espiritismo de mediunidade, mas com o trabalho assistencial que faziam, com a sua responsabilidade, com o seu comprometimento, começaram a apresentar a sua mediunidade. Desabrochou a sua mediunidade. Assim como nós podemos perder, entre aspas, isso é, não é perder, mas a nossa mediunidade ser imortal, isso é, nossa faculdade, não é? Não se demonstrar mais ostensiva, pode acontecer, isso pode acontecer. Assim como ela pode, não é? Nos falhar, nós podemos desenvolvê-la com quem? Com amor. Que nós falamos ontem, falamos anteriormente com o desenvolvimento, né? É amar, aprender a amar, desenvolver. Assim então podemos, né? Com a disciplina no processo, quem sabe seremos médiuns ostensivos, porque nós somos médiuns, cabe nós abrimos canais para que isso aconteça. Eu botei essa frase aqui interessante. Evitar o sistema de fabricação mediúnica, destituída de qualquer valor doutrinário. O que é fabricação mediúnica? Candidatos que não apresentam, não é? Tem mediunidade ostensiva, mas tem psicopatologias. Né? Isso é, as psicopatologias, elas vão no grau, né? muito leve, muito pouco intenso, a um grau maior, a ponto de ver coisas, falar coisas que não são suas. As pessoas acham que é médium e botam para trabalhar com o médium, como se fosse que tiver extensivo, mas não o são. Então cabe aqui, né, a orientação dos centros espíritas, a visão mais coerente da doutrina, para que possa orientar essas pessoas realmente como deve se orientar. Primeiro ao tratamento, ao estudo, depois então ao trabalho. Ok. Não somos médiuns, nós podemos ser médiuns da vida, contribuindo para o progresso e desenvolvimento da humanidade. Não somos médiuns ostensivos, mas podemos ser médiuns de conhecimento,
elevando as criaturas, levando a edificação pessoal, né? Podemos ser médios de apoio, colaborando nas atividades espirituais da casa. Podemos ser médios da saúde, aplicando passes, frutificando águas. Podemos ser médios da esperança, confortando os enfermos. Podemos ser médios da fraternidade, estreitando os laços entre os planos da vida, os dois planos da vida. Então, gente, trabalho tem. Basta que nós queiramos trabalhar. E esse é o maior processo, querer trabalhar. Não adianta eu me apresentar numa casa, que seja qualquer casa, qualquer jeito, eu quero trabalhar. Tá bom, então. Você quer trabalhar, mas vamos ver qual a sua capacidade de trabalho. Vamos fazer o tratamento, vamos frequentar a casa, vamos participar das reuniões, participar dos estudos. A pessoa vai um dia, vai 2 dias, o dia cansou, né? Então a vontade de trabalho é tanta assim. O processo, então, se nós queremos, regaçamos as mãos e vamos em frente. Quando temos um emprego, a gente faz, né? Então queremos manter o emprego, o que a gente faz? Trabalha até mais tarde, né? Para mostrar que somos bons, né? Fazendo tudo, né? Para que a gente possa segurar aquele emprego, não é verdade? Tem uma coisa na casa espírita, gente. A gente só pode dar valor a uma pessoa, não uma pessoa em si, mas ao seu trabalho, se ela mostrar trabalho, né? Se ela mostrar disposição para o trabalho, responsabilidade para o trabalho, comprometimento com a tarefa. Candidatos com a mediunidade aposentados devem ser encaminhados a tratamento através de passos, orientações ordinárias e participação nas reuniões de estudo para o equilíbrio teatral. Então, toda vez que nós nos defrontamos, né, com essa questão da mediunidade perturbada, né, aquele desequilíbrio que vem na casa espírita sempre, pessoas que realmente demonstram até subjugação às vezes, processos difíceis que vêm até a casa. Muitas vezes não são obsessões, não são métodos, são obsessões. Então esses candidatos precisam realmente, antes, né, ser tratados com a filoterapia, passe para a vida, com a participação em reuniões de estudo para que clarear a sua mente, trazer para dentro de si não só o conhecimento, mas introjetar o processo da doutrina. Doutrina cristã, não espírita em si, mas a doutrina cristã, é onde é baseado a doutrina espírita. Continuamos com os versos do capítulo 16, tá? Bom, médiuns para fenômenos surgem de toda parte, mas médiuns para a edificação do aprimoramento e da felicidade são apenas aqueles que se colocam como servidores da humanidade. Manuel Filomeno de Miranda. Quem não conhece Manuel Filomeno de Miranda, eu vou apresentar a vocês. Um médico baiano, desencarnado no começo do século passado, que traz por meio de Divaldo Franco uma biografia maravilhosa. Manuel Filomeno de Miranda, ele é um daqueles que nos traz o ensino sobre a obsessão de uma forma clara, objetiva, e alguns, vamos dizer, da sua bibliografia, ela é simplesmente, seria a base para quem quer estudar a obsessão. Manuel Filomeno de Miranda trabalha atualmente no Hospital Esperança, justamente com educação NUFA. É um experimentador, é um espírito realmente de grandes conhecimentos, né? De grandes conhecimentos. E então, quem estiver interessado na biografia dele, traz todo o processo da obsessão que vocês podem imaginar e para nosso conhecimento. Então, esse é Manuel Filomeno de Miranda. Então, essa frase aqui, nesse período, essa pequena frase, ele nos coloca então que nós temos realmente condições. Seremos servidores da humanidade. Bom, os médiuns devem se precaver de toda vaidade, de todo orgulho, um processo realmente que nos chama muito próximos a espíritos que trabalham nesse nível, né, da vaidade, do orgulho. Aliás, os médiuns, os espíritos, costumam enaltecer a vaidade, os médiuns, para que eles então saiam do seu caminho. Enaltecer o orgulho para que eles possam fugir do seu caminho, não é? Então, nós, os médiuns, devem estar sempre vigilantes. A mediunidade não é um mérito pessoal, pelo contrário, não é? Nós somos médiuns porque
erramos muito no passado. Os médios são aqueles que deixaram para trás muita coisa triste. E hoje estão aqui para quê? Como médiuns, para trazer o consolo àqueles que não soube consolar anteriormente. Trazer hoje aqueles que não pôde ajudar anteriormente. Fazer todo esse trabalho que ele não fez anteriormente. Pois então os médiuns são médiuns, são os maiores devedores. E assim sendo, nós médiuns não somos bem assistidos se não tivermos realmente um processo de transformação interior. Por quê? Se nós fizemos um mal no passado, quem são nossos companheiros? São legiões de espíritos. Uns que foram prejudicados e outros que eram nossos comparsas. Se nós então não entrarmos numa linha, qual é a linha da melhoria espiritual, melhoria moral, nós vamos entrar na companhia dele novamente. E é assim então temos que pregar tudo isso. Isso é, temos que empregar a nossa mediunidade a serviço de quem? Dos bons espíritos. Trabalhar para isso. E é isso então que Manuel Filomeno Miranda quer ser, nos colocar como servidores da humanidade. O médium sincero que quer trabalhar, né, ele evita o personalismo. Aliás, infelizmente nas casas, esse médium é endeusado, né? Só não bota no pedestal porque não tem aqui, senão botava aqui de pé. Não, esse aqui é o médium da casa, né? Fulano de tal, o médium da casa. Bota na comunidade. Não. Então, as pessoas se envaidecem com isso. Sobe seu orgulho, não é? Isso então deve ser evitado por todos os meios. Né? Mas não é só aqueles que demonstram a sua vaidade, mas aqueles que fingem, não é? Não serem vaidosos, não é? Mas mesmo assim, eles estão não demonstrando, mas na realidade estão buscando a companhia daqueles que anteriormente, né, colocaram em erro. Então, o médium trabalhador deve sempre ter condição, ou dispensar, né, ou, vamos dizer assim, dispensar os elogios, ou buscar trabalhar de forma mais simples e mais humilde possível, para que ele possa realmente servir, sem nenhum compromisso. Não se colocar a serviço de ninguém, como nós temos às vezes condições de ver pessoas que cobram pelos seus serviços. Médiuns que abusam das suas faculdades, de alguma forma demonstrando em espetáculos que são médiuns, não é? Então, para realmente nós cumprirmos com a nossa missão, devemos usar a faculdade de forma segura. Bom, seguindo aqui, nós vamos trazer uma definição de Manuel Filomeno de Miranda de um médium irresponsável. É todo aquele que gera embaraços e perturbações ou que, esclarecido, se permite deslizes morais, veleidades típicas do caráter doentio, terminando vitimados por cruéis obsessões. Esse é o médium responsável. Alguém se colocou nesse processo? Alguém médio não se reconhece aí, não? Gera embaraços e perturbações. Não só na casa espírita, na vida, né? Todos nós, então, temos um processo difícil, longo pela frente. Ainda somos médios irresponsáveis. Ainda não conseguimos passar do processo. Se nós não nos conscientizarmos que temos que fazer as nossas mudanças. E por outro lado, quem são os médiuns que estão na corrente do bem? São consciência da responsabilidade que eles respeitam. Educam a faculdade mediúnica, tornando-se apto para o ministério. Educar, quer dizer, fugir do processo vicioso de si mesmo. Servir sempre. Crescer intimamente, objetivando um futuro feliz para si e para toda a humanidade. Esse é o médium que está na corrente do bem. Segundo Manuel Filomeno de Miranda. Então, Emmanuel claramente fala: o bom médium não é aquele que tem a facilidade de comunicação, mas que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Portanto, a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade com Jesus.
Mediunidade com Jesus. Esse é o objetivo de todos nós médiuns. Trabalhar para Jesus. Como? Estar sempre em contato com os bons espíritos. Aqueles que trabalham na terra em nome de Jesus. Aquele que traz as energias, aqueles que trazem as energias puras, e essas energias trabalhadas em nome de Jesus. Para quem? Para todos aqueles que buscam. Não falou Jesus: buscar e achareis, bater na porta e ela vai se abrir? Aqueles que buscam. Não é de graça não, gente, nada de graça. Inclusive as bênçãos de Deus. Não é de graça não. Se você não buscar, não quiser por onde, você não consegue. Jesus fala isso para a gente. Vamos buscar e nós vamos achar. Então, aquele que busca, aquele que está simpático aos bons espíritos, é aquele então que está trabalhando com Jesus. Falando em trabalhar com Jesus e ser por médiuns, falamos em regeneração. Regenerar, fazer mudanças, transformações. Dizemos então que vamos passar por uma terceira fase, o terceiro milênio, que é o milênio da regeneração do planeta. O planeta vai agora para sair do nível de provas, de expiações, e vai passar a ser um planeta regenerado. Mas um planeta se regenera sozinho? Claro que não, né? Se nós habitantes do planeta não nos regenerarmos, ou ficaremos para trás, ou não vamos mais reencarnar aqui, ou nós não vamos conseguir fazer essa transformação, auxiliar o planeta nessa transformação. Então, cabe a nós, como médiuns, sermos essas figuras intermediárias entre os dois planos, trazendo sempre o quê? Essa ajuda que precisamos, mediunidade com Jesus, para nossos irmãos, consolar, amparar, auxiliar. Essa então é a nossa tarefa. É para isso que serve a nossa mediunidade. A regeneração não vai surgir pela forma de pensar o mundo, vai surgir quando os homens renovarem a forma de sentir o mundo. Não podemos querer um mundo melhor se não fizermos a nossa parte. Não queremos que não haja corrupção se não formos corruptores. Não queremos que não haja desonestidade se não formos honestos. Não queremos que haja orgulho se não formos humildes. Cada um faz a sua pequena parte. Outro dia eu estava me examinando e vendo assim: gente, como eu sou corruptor, né? Por pequenas coisas você negocia até com seus filhos, né? Uma coisinha assim, essa, né? Faz aquela coisa assim, aquela corrupção branda, né? Se você fizer isso, eu vou para você, né? Uma coisa branda, corrupção. Estou ensinando meu filho a corromper. Talvez depois o coleguinha: ó, se eu te der essa balita, ele faz para mim? Está corrompendo? Está corrompendo. Gente, então parte de nós o exemplo, em todos os sentidos. Imagina de quem é médium. Imagina se um trabalhador da casa é visto num barzinho bebendo, estando pelo caindo na rua. Imagina, meu Deus do céu, um médium naquela casa, beber desse jeito. Olha só, gente, não pode, né? Depois se encontra ele aqui dando passo em você. Gente, eu não quero dar um passo com o cara, não. Por isso, cara, né? Olha só, tudo isso então tem a ver com o nosso processo de transformação. É a luz que vai nascer dentro de nós. E com essa luz que vai dentro de nós, é a luz da renovação por meio da doutrina cristã, da doutrina espírita, que é o reflexo da doutrina cristã no processo do crescimento de cada um. A doutrina espírita nada mais vem a ser do que a explicação do Evangelho no processo moral da transformação do homem. Essa é a doutrina espírita. Ela foi codificada e trazida pelos Espíritos a nós, para que nós nos aperfeiçoássemos. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento do mundo, da humanidade. Esse é o objetivo dela. Não é mediunidade, fenômeno, não. O objetivo da doutrina espírita é que nós sejamos melhores. Nós possamos progredir à luz do Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Então, na regeneração, a mediunidade será mais focada no entendimento da vida emocional e mental
do médium do que no entendimento dos mecanismos do fenômeno em si. O fenômeno, como nós vimos, é um fenômeno. O importante o que é? É o médium. O fenômeno não é importante. O importante é o médium. A criatura que está aqui, que renasceu como médium para quê? Uma bênção da mediunidade para poder melhorar. Para sentir na carne o processo difícil que é ser médium. Porque os espíritos batem, agredem, beliscam, sim. Cada vez que o médium sente aquele arrepio, né? Com a coceira, né? Com a pressão, com a cabeça que dói. Sente na carne o médium, sente sim. Por que nasceu assim? Porque tem que melhorar, tem que fazer mudanças, tem que transformar. E o único jeito de fazer isso é nós realmente buscarmos a nossa transformação, os médios. Isso está aqui, gente, nesse livro maravilhoso, lá do culto, a transição planetária, Modesta Cravo, fotografia de Vanderlei. Bom, esse texto aqui, né, é para nós encerrarmos o nosso trabalho. Ser espírita e médium por Cristo não é tarefa para os anjos. Todos podemos, dentro de nossas limitadas condições, que ainda nos assinalam, fazer algo em favor do bem e do próximo, diminuindo o nosso egoísmo e dilatando a luz da fraternidade. Trabalhamos todos pela nossa melhoria e mais que conhecimento espiritual. O conhecimento de nós mesmos é a garantia mais segura para que a nossa sombra interior não seja a nossa grande adversária do bom aproveitamento das oportunidades de servir e aprender. Vamos então estudar mais, vamos conhecer mais, vamos buscar nos conhecer. O autoconhecimento é um grande processo interior de crescimento. Leia o livro dos Espíritos, no item 1019, em que Santo Agostinho nos dá as dicas, não é? De como fazer o autoconhecimento. E nos conhecendo melhor, nós vamos buscar realmente atitudes que para fazer a diferença, fazer uma reforma necessária, uma transformação necessária. É isso que Jesus pede para nós. Pede que nós façamos uma pequena mudança, que nós progredimos um pouquinho, só um pouquinho. Jesus veio ao mundo para dizer: eu sou o amor e quero que vocês amem uns aos outros, porque eu amo vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Kardec disse: queridos, instruí-vos, espíritas, amai-vos. O homem sem instrução do conhecimento, ele é como um cego, carrega outro cego. Nós precisamos realmente entender esse processo, conhecendo cada vez mais. Como falamos, não é só conhecer, ler, também é fazer esse processo algo interior. É a mudança necessária. Assim, então, né, nós vamos realmente trabalhar pela nossa melhoria, conhecendo melhor nosso processo espiritual, seremos realmente seguros do que nós podemos fazer contra nós mesmos, melhorando cada vez mais. E assim, então, nós voltamos a perguntar, né, como vai essa mediunidade? Como vai esse processo nosso de crescimento interior, essa chance que Jesus nos deu de nós podermos fazer a melhoria necessária? Como vai esse fenômeno que se chama mediunidade trazer para nós a garantia, a segurança e a melhoria necessária que eu preciso para cada vez mais progredir na minha vida, tanto na minha vida material como na vida espiritual, com certeza. Uma reflete da outra, não tenha dúvida disso. Vamos pensar no assunto, gente? Bom, isso aí. Obrigado, então. Obrigado a todos vocês. Obrigado.